uma avaliação geral do agronegócio gaúcho em 2022? Nós tivemos um ano bastante complexo, porque nós tivemos uma seca que colheu parte da nossa agricultura do verão passado. Em compensação, estamos tendo uma excelente notícia, porque houve um crescimento importante na lavoura de trigo e possivelmente estejamos colhendo a maior safra de trigo da história do Rio Grande do Sul. Então, este é o cenário agrícola que nos encolheu o PIB, inclusive do Estado, para um PIB negativo, mas com uma previsão para 2023. Se horizontes que não do agronegócio em si não atrapalharem, nós poderemos colher acima de 40 milhões de toneladas. Claro que aí vai depender do aspecto clima, porque o clima para nós sempre é sempre uma pergunta sem uma resposta imediata, sempre temos esse risco, e o horizonte político também pode trazer algumas dificuldades muito fortes ao negócio como um todo, e o Rio Grande do Sul, fazendo parte desse país gigantesco que é o nosso Brasil, evidentemente que poderá também ser afetado. Mas, de qualquer maneira, estamos relativamente otimistas pela nossa capacidade, a nossa eficiência produtiva e a quantidade de mercados que nós continuamos conquistando por este mundo afora, porque é uma realidade. O Brasil hoje é uma solução alimentar para o mundo, principalmente para os povos asiáticos, árabes e africanos, e dentro dos asiáticos e dos árabes, alguns países com crescimento muito importante e sem território para garantir a sustentação do tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. E aí aparece esse grande país continental como solução. O Rio Grande do Sul se destacou esse ano nas exportações de carne e também de cereais. Eu não diria só as carnes como um todo, né? Porque foi suíno, foi frango, foi carne bovina, e evidentemente que dentro dos cereais, aquilo que colhemos, que houve o encolhimento na lavoura de soja, que foi a mais afetada, juntamente com a lavoura do milho, mas de qualquer maneira o Rio Grande do Sul continua com o seu porto de Rio Grande muito ativo. É evidente que nós temos aqui que simplificar ou pelo menos resolver, à vista das tecnologias que nós temos hoje, os problemas para minimizar os impactos da seca. Mas isto está sendo encaminhado, estamos discutindo as questões ambientais, que é o que trazem a liberação no seu bojo para podermos fazer as reservações de água necessária e os investimentos, que não são de curto prazo, são de médio e longo prazo, para podermos minimizar esses impactos climáticos. Agora, a questão política é uma questão muito latente hoje no nosso horizonte e que nos traz grande preocupação quanto ao futuro do nosso país. Os preços agrícolas, como é que foram os preços esse ano e que projeta para o ano que vem? Eu diria que bem razoáveis, a não ser o preço do boi. O preço do boi teve uma queda muito forte com a retirada da China, e não foi só aqui. Nos países do Mercosul, como todo isso aconteceu, ainda mantivemos preços bastante atrativos em cima da soja, em cima do milho. O arroz está tendo uma recuperação um pouco tardia, porque ele saiu no preço de safra bem mais embaixo, que trouxe algum desestímulo. Agora ele está com uma precificação já bem melhor e evidentemente que num determinado momento nós tivemos um grande impacto dos custos, porque na realidade tivemos uma forte suba em fertilizantes e óleo diesel, embora agora tenha retrocedido o fertilizante, e o óleo diesel também já está sendo anunciado uma pequena queda. Mas de qualquer maneira no produto químico e na máquina agrícola, que além do desenvolvimento tecnológico dos equipamentos e desenvolvimento tecnológico significa também preços mais elevados. Então os custos estão muito elevados, sim, ainda que nós tenhamos algumas commodities que com boa produtividade no hectare ainda atraem o produtor. Este ano o senhor girou o mundo, levando o Rio Grande do Sul e o Brasil através da Farsul e da CNA. O que o senhor destacaria nessas andanças que o senhor teve pelo agronegócio mundial? Evidentemente que hoje nós temos uma percepção de mundo que não tínhamos num passado recente, que nós temos dois blocos muito poderosos que estão com pensamentos antagônicos. A exemplo do bloco europeu aliado aos Estados Unidos, que tem um pensamento, e principalmente o bloco europeu, que tem 1 bilhão de pessoas de bom poder aquisitivo e preocupando-se excessivamente, na minha opinião, com as questões climáticas. Porque, na realidade, se existe ou não existe um aquecimento global, é algo que ainda o mundo está discutindo. Mas as posturas do continente europeu
que hoje possivelmente até esteja arrependido porque teve que dar um passo atrás, porque na realidade a Europa nos exigindo muito, cada vez exigindo mais e nos comprando menos, e exigências que parece que não fazem a eles mesmos, mas fazem a outros países, exemplo do Brasil, que é muito competitivo neste cenário internacional. Tanto é que a Europa retrocedeu nas questões de energia, voltando a queimar carvão, aumentando a queima do petróleo, em função das consequências da guerra europeia, Rússia e Ucrânia. E temos um outro bloco, que este sim é o grande bloco hoje que existe no mundo, que são mais de 5 bilhões de pessoas, que hoje está China, Índia, ASEAN, que são os 10 países asiáticos com poder aquisitivo importante, o mundo árabe, como modo geral, porque também temos países aí, regiões com grande crescimento econômico, e temos o território africano, que ainda que não tenha grandes crescimentos econômicos, que alguns países têm, e alguns países têm, que necessitam segurança alimentar. E aí o Brasil é a solução. Tanto é que nós temos 3 escritórios, nós, CNA, temos 3 escritórios nesse mundo. Um deles está em Dubai, o outro está em Singapura e o outro está em Xangai. Não temos nenhum escritório em Bruxelas. Ou seja, a importância que hoje a agricultura brasileira confere aos países asiáticos e menos à Europa. Na coletiva de imprensa, o que a Farsul procurou destacar? Nós destacamos fundamentalmente o cenário político, em bases econômicas, de cenários econômicos. Porque se nós temos uma ciência, que é a economia, e é uma ciência exata, e ela está nos mostrando qual é o caminho que o país tem que tomar. E o Antônio da Luz foi muito claro, mostrando gráficos da governabilidade do país desde FHC para cá, e os períodos críticos no Brasil, e sempre quando o Brasil apostou e não se preocupou com âncora fiscal, quem pagou foi o povo brasileiro, porque houve pobreza. E o que nós estamos vendo deste cenário é que isto pode voltar a acontecer e nos preocupa muito quando facilmente já ontem, por exemplo, aprovaram uma PEC da gastança, que já está até o nome, o apelido que já deram, a PEC da gastança, e que isso vai trazer graves consequências. Ela não vai ajudar quem necessita, não, ela vai trazer problemas justamente para quem necessita, porque quando nós esbanjamos e não respeitamos o fiscal, evidentemente que o resultado disso é inflação, disparada de dólar, seja lá o que for, e quem paga a conta quando tem inflação é justamente o menos aquinhoado, que é quem eles pretendem cuidar e justamente é o que é o mais penalizado. Este foi a tônica da nossa coletiva de imprensa hoje, dentro de dados econômicos, não é de achismo. Não, a economia nos mostra que o caminho terá que ser esse. Se não for um caminho de âncora fiscal, de respeito pela máquina pública, de enxugamento, reforma administrativa, enxugamento do país, nós vamos ter uma bonança aparente e com a consequência aumento de carga tributária ali adiante e com volta da inflação, e quem paga é quem mais necessita. Finalizando, mensagem que o senhor deixa para os produtores rurais gaúchos? Eu acredito que nós temos que ter muita preocupação até porque temos só indefinições hoje, nós não sabemos ainda que número de ministérios vamos ter, como é que vai ser administrado o país, quem é que vai estar no Ministério da Agricultura, no Ministério do Meio Ambiente, como é que vão ser essas políticas públicas que a esquerda muito relativiza o direito de propriedade, que sempre para nós é uma extrema preocupação. Mas eu diria aos nossos produtores rurais que nós temos as nossas entidades, temos os nossos sindicatos rurais, temos a nossa Federação da Agricultura, temos a nossa CNA e a nossa unidade na defesa daquilo que nós achamos correto. E o agronegócio tem uma história muito grande, maravilhosa, eu diria, nesse país, porque é a epopeia de um povo. Porque se nós em 97 importávamos alimentos e hoje nós somos o maior exportador líquido de alimentos, significa que nós exigimos e nos sentamos na mesa exigindo mais respeito com esta atividade que hoje é a âncora econômica do país. Mas se nada disso acontecer, nós produtores rurais, pela nossa unidade, pelas nossas entidades, estaremos prontos sim para defender não só os nossos interesses, porque os nossos interesses são os interesses deste grande país continental, porque se a agricultura vai bem, o resto do país com certeza irá bem. Agora, se atacarem a agricultura, evidentemente que nós não estaremos, não ficaremos de braços cruzados. Não, nós iremos para a luta na defesa dos interesses do nosso país.